E agora nós vamos conhecer outro instrumento, que é o goniômetro, meus amigos. Deixa eu fechar esse aqui também. Difícil de carregar. Ali, pessoal, carregou. Goniômetro, meus caros, totalmente diferente dos instrumentos que nós utilizamos ou que nós visualizamos até hoje. Esse instrumento ele é específico para medir peças angulares. Então, ele mede peças que contenham chanfros, inclinações, para determinar o ângulo de inclinação. Então, também compete, está na grade curricular do curso técnico em eletromecânica. E esse instrumento vocês vão utilizar muito para afazeres, digamos, rotineiros em determinadas indústrias. Qualquer segmento de indústria, você vai conseguir utilizar esse instrumento. Então, esse instrumento nada mais é que um instrumento de medição para a verificação de medidas angulares, pessoal. Então, é um transferidor de grau. Ele é conhecido como transferidor de grau, mas na literatura técnica ele é conhecido como goniômetro, mas é o transferidor de grau. Aqui nós temos um goniômetro já com um esquadro integrado, uma régua paralela aqui integrada, o disco de, dos graus aqui e o nônio desse instrumento. Percebam que eles estão medindo as faces aqui, a inclinação dessa porca, ver se esse prisma está de acordo ou não. Onde poderia ser utilizado? Sei lá, talvez o fabricante de porcas, parafusos, para ver se a máquina está de acordo ou não com as, sei lá, as tolerâncias dimensionais da porca, não sei. Então, talvez a Caesar poderia estar utilizando esse tipo de instrumento. Ele é um instrumento não utilizado, não muito utilizado, esse com nônio, então ele é muito rigoroso, muito preciso, mas nas oficinas de manutenção, oficinas mecânicas, ele é utilizado o normal, o goniômetro sem nônio. Esse com nônio é quando quer exatidão na medição. Tá? Então, não é o nosso caso aqui nas nossas indústrias regionais, a utilização desse tipo de instrumento, mas o goniômetro normal, vocês vão utilizar bastante. Então, o goniômetro simples, também conhecido como transferidor de grau, é utilizado em medidas angulares que não necessitam extremo rigor. Então, sua divisão é de 1 em 1 grau. Então, quando não é necessário uma tolerância dimensional com muita exatidão, muito rigorosa, utiliza de 1 em 1 grau, que é o nosso instrumento que nós vamos se deparar muito aí como na vida profissional de vocês. É esse cara aqui, pessoal. É o mesmo instrumento que vocês utilizaram lá na educação infantil, no ensino médio, no ensino fundamental. É o traçador de ângulos, digamos, o transferidor de graus. Então, o que vai mudar aquele transferidor de graus que vocês já utilizaram na escola? É que ele tem essa lâmina de medição. Então, aqui tem essa lâmina que se indica o grau. E lá naquele que nós utilizávamos na escola não tem. É apenas aquele transferidor de 360 graus ou o de 180 graus. Então, percebam, pessoal. Se esse ângulo aqui está totalizando 75 graus, quanto que é este ângulo aqui? Dessa superfície plana aqui, horizontal, até essa superfície inclinada da lâmina. Qual seria, digamos, esse ângulo de inclinação?
105? Quanto? 105? 105 graus, exatamente. Ó, se aqui inclinou 75 graus e o ângulo raso tem 180 graus, então resta para fechar os 180 graus aqui do nosso instrumento 105. Então, 90, ó, 180, 90, 100, 105 graus. Então, logo, essa dimensão aqui seria a mesma que essa aqui, 105 graus. Aqui também nós temos 115 graus nesse ângulo, e nesse ângulo agudo seria 65, ó, 80, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 65 graus. Então, logo, essa dimensão aqui, esse ângulo, na verdade, é de 65 graus. Aqui está aquele instrumento mais rigoroso com o nônio. Então, tem o disco vernier, ali também conhecido como nônio, o fixador do articulador, o disco graduado das medidas em ângulos, né? 360 graus ou 180, 180 dividido ao meio. O, o fixador da régua, a régua propriamente dita e o esquadro. Mas esse instrumento aqui, pessoal, vou voltar a falar para vocês, sou bem sincero com vocês. Dificilmente nós vamos utilizar. Tá aí para vocês terem conhecimento, nós vamos utilizar esse cara aqui, ó. Esse aqui que nós vamos pôr a mão na massa, que nós vamos estar no dia a dia. Esse cara aqui é para uso de laboratório. Então, os caras vão fazer uma peça muito rigorosa, talvez uma matriz, que tem que ser com as medidas perfeitas, com os ângulos de inclinação em minutos, em 5 minutos, 1 minuto. Então, daí utiliza esse tipo de instrumento. Mas na nossa vida de técnica e como profissionais, nós vamos se deparar com esse cara aqui. Esse cara aqui que nós precisamos saber a tomar a leitura do goniômetro. Olha as aplicações, pessoal, digamos, na indústria ou na manutenção. Medindo aqui a inclinação, esse ângulo aqui dessa peça, medindo também a ponta aqui angular dessa peça prismática, afiação de brocas, pessoal. Então tá aqui, ó, o goniômetro, esse aqui tá com da onde nós vamos utilizar para afiar brocas um goniômetro com nônio, né? Então, sem chance. É aquele simples que eu estava falando para vocês, pessoal. Então, você vai posicionar uma broca que tenha 118 graus a inclinação dela, específico para furar, talvez, ferro fundido. Então, você vai afiar a broca, talvez, digamos, quando ela perde o fio, você vai ajustar ali o ângulo da broca, vai lá no esmeril, vai desgastando a broca, vai tomando base e vai com o goniômetro acertando a dimensão, deixando o centro ali do gume bem no centro da alma da broca. Então, como é que vocês vão fazer isso? E muitos técnicos fazem no olho, né, essa afiação. Mas qual vai ficar mais interessante? Deixando com as características originais da broca ou mudando as características caso vai fazer a realização de um furo em determinado material. Um material mais duro, então tem um ângulo diferenciado, um material mais mole tem um outro tipo de ângulo. Então, para ajustar esses ângulos nas brocas é com o uso do goniômetro. Aqui medindo que o rabo de andorinha, aqui muito utilizado em máquinas operatrizes, máquinas industriais, aqui só está certificando do ângulo. Então, caso tenha algum desgaste, tem que rasquetear, sei lá, retificar, adequar de acordo com as medidas originais. Beleza? Aqui o cálculo da resolução. Então, além daqueles instrumentos, todos os instrumentos que nós fizemos, nós já visualizamos o paquímetro no sistema métrico, o paquímetro no sistema inglês fracionário, o paquímetro no sistema inglês milesimal, os micrômetros que utilizam sinônio e mesmo os micrômetros que não utilizam nônio, nós fizemos a resolução desse cálculo. Nós fizemos a aproximação deles, deixando a possibilidade de medir medidas menores. Então, no goniômetro também não é diferente. É feito esse cálculo de resolução. Então, na leitura do goniômetro, utilizamos o valor de 5 minutos para goniômetros que utilizam sinônios, tá? Para cada traço do nônio. Então, dessa forma, se é o segundo traço do nônio, que é conhecido como algum traço da escala fixa, seria 10 minutos, aos graus lidos na escala fixa. Se é o terceiro traço, 15 minutos. Se é o quarto traço, 20 minutos. Se é o quinto traço, 25 minutos.
Se é o sexto traço, 30 minutos. É de 5 em 5, pessoal. Tá? Então, é a menor divisão do disco graduado dividido pelo número de divisões do nônio. Ou seja, 1 grau totaliza 60 minutos e o nônio tem 12 divisões, logo 60 minutos, que seriam 1 grau dividido por 12, nós vamos ter a resolução do nônio de 5 minutos. Então, nós vamos ler primeiro os graus do ângulo, mais o que passar. Só que o que passou é de 5 em 5 minutos, que vai ser apresentado no nosso goniômetro. Então, os graus inteiros são lidos na graduação do disco, com o traço zero do nônio, e na escala fixa, a leitura pode ser feita tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. A leitura dos minutos, por sua vez, é realizada a partir do zero do nônio, seguindo a mesma direção da leitura dos graus. Então, ele obedece o sentido de leitura dos graus, pessoal. Mas nós temos que tomar como referência o zero do nônio. Todos os paquinos que nós utilizamos, a referência era o zero do nônio. Aqui no goniômetro também vai ser o zero do nônio. Mas no goniômetro que utiliza nônio, pessoal. O goniômetro simples não tem nada disso. Então, vamos analisar o seguinte. Olha só, ele pode tomar leitura tanto no sentido anti-horário quanto no sentido anti-horário. Então, o nônio, que seria essa pecinha aqui embaixo, ele tem 12 divisões. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisões. Onde cada divisão equivale a 5 minutos, que é 1 grau, digamos no disco aqui, no disco graduado, 1 grau dividido em 12 divisões. Ou seja, 1 grau é igual a 60 minutos. Então, dividido em 12 divisões, nós teríamos 5 minutos cada divisão. Então, olha só, o sentido da leitura, pessoal, está vindo da direita para a esquerda. Então, logo nós temos 40, 50 graus, 55, 60 graus, 61, 62, 63, 64 graus inteiros. Como a leitura do nônio segue o mesmo sentido da leitura, então qual que foi o traço? Nós temos 64 graus inteiros, avançou um pouquinho a mais, alguns minutos a mais, mas foram o sexto traço. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, logo a dimensão é 64 graus e 30 minutos. Tá? Então, esqueça a unidade medida, polegada. Isso aí que acontecia nas turmas anteriores, pessoal. Fazia uma avaliação, um desafio avaliativo, os caras colocavam o goniômetro ali com unidade de milímetros, polegada, então misturava tudo. Isso aqui não é milímetros nem polegada, pessoal. Isso aqui é graus e minuto. Tá? Então, logo essa medida aqui é 64 graus e 30 minutos. Nesse sentido, ó, da esquerda para a direita. Ó, o zero do nono. Então, 40, 41, 42 graus. E quantos minutos? Me ajudem aí. 20 minutos. 20 minutos, exatamente. Tá um pouco distorcida essa imagem aqui, pessoal, mas a ideia é que esse quarto traço aqui que foi coincidente com algum traço da escala graduada, dos graus. Então, 5, 10, 15 e 20. Então, 42 graus passou mais um pouco, e esse pouco são esses 20 minutos. Então, 42 graus e 20 minutos. E nessa terceira aqui, pessoal, qual que seria a dimensão? Me ajudem aí. 9 graus e 15 minutos. 9 graus e 15 minutos. Isso aí. 9 graus e 15 minutos. Então, olha, nosso disco em graus aqui. 5, 6, 7, 8, 9 graus do nono aqui. E passou mais 15 minutos. 5, 10, 15. Terceiro traço. Então, logo a... Professor, não seria, senhor, Fala. não seria 10 graus? Não. Olha só. Leitura completa, 9 graus e 15 minutos. O segundo, 42 graus e 20 minutos. O terceiro, 64 graus e 30 minutos. Ó, está olhando desse sentido aqui, ó, o sentido da leitura. O zero não passou do 10. Passou do 9 e mais 15 minutos. Ó, 0,
9. Agora, se você olhasse nesse sentido aqui, daí talvez seria 10, mas daí seria nesse 10 aqui. Uhum, entendi. Então, vamos lá, pessoal. A letra A, olha só as unidades medidas, de graus e minutos. Na primeira, quantos graus inteiros aqui na letra A? Quantos graus nós temos? 24 24. graus. E quantos minutos? 10 minutos. 10 minutos, exatamente, olha só. Passou 24 graus, mais um pouquinho aqui nosso disco, do zero do nono, mais 5, 10 minutos. Então, 24 graus e 10 minutos. A letra B. Quantos graus? 15 graus. Opa, 9 graus, 9 graus. 9 graus. E quantos minutos? 15 minutos. 15. Então, 9 graus aqui, o 9 seria aqui, 9 graus, aqui do lado da unidade de medidas, e 15 minutos. A letra C, nós temos aqui o 30 coincidente com o zero do nono aqui, então seria 30 graus. Aqui poderia pôr 0 minutos, mas só o 30 graus lacrado, né, pessoal? Então aqui o 30 coincidiu com o zero do nono, é 30 graus. E já a letra D seria quantos graus? 50 graus. 50 graus, olha só. 50 graus e mais esses 5, 10, 15 minutos. 50 graus e 15 minutos. Esse aqui nós não temos o resultado, mas vocês acertaram. Vamos ver aqui. Trabalho, show de bola. Decimal. Decimal, então olha só. Ó, esse cara aqui, pessoal, esse aqui é bem tranquilo também. Esse ângulo aqui é que nem aquele lá do slide que eu falei antes. Então, nessa medida aqui, eu vou ter que pôr esse ângulo de inclinação. Então, esse ângulo de inclinação aqui é o mesmo que esse aqui, ó. Esse aqui é o mesmo que esse aqui. Porém, aqui está, digamos, está maior. Né? Se eu desse continuidade aqui, seria esse mesmo ângulo. Então, 5, 6, 7, 8 graus. Então, logo aqui é 8 graus. E aqui nós temos 172 graus. 172 graus na direita. Aqui, ó, agora ficou mais interessante. Ó, esse ângulo aqui... Por que 8 graus, professor? Hã? 8 graus saiu da onde? Já vamos ver aqui, então. Ó, esse ângulo aqui, pessoal, é esse mesmo ângulo aqui. Então, ó, quantos graus nós temos aqui? 50 e... 52. 52, mas é esse ângulo aqui, ó, 52. Então, tá à direita. Então, aqui é 52. E esse ângulo aqui, ele é este ângulo aqui. Então, 90, 100, 110, 120, 128. Então, 128 graus. Percebam, esse ângulo aqui, do 180 até esse 52, essa inclinação é essa mesma inclinação aqui. Não sei se ficou claro. Então, ó, esse ângulo aqui, nós temos que jogar que é esse mesmo ângulo aqui. Então, eu jogo essa informação na direita. E esse ângulo daqui até o 180 é esse mesmo ângulo aqui. Então, logo, essa dimensão aqui seria 125. Opa, 127, né? 127. E
essa dimensão aqui seria 53. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53. Então, o ângulo de inclinação expresso nesse instrumento agora é 53 e 27. São dois ângulos de inclinação. Tudo depende do que você quer medir. Aqui também está fácil. Ó, aqui nós temos 30 graus. Opa. 20 graus, né? 160 com 180, 20 graus, né? Vamos ver. 20 graus e aqui 160. Senhor Gabriel, Opa, pode falar. qual que é a dimensão aí? É 23, 157, 157 Show de bola. graus. Isso aqui também, não vou ficar passando para todo mundo, pessoal. Vou chamar dois alunos aí para vocês entenderem como que funciona. O Marcos está na escuta, Marcos? Marcos, acho que não tá. Eu não escuto assim. Então vai lá, Marcos. Manda bala aí você, meu amigo. Espera um pouquinho. Cento e setenta e nove. 179? 179, esse ângulo tinha que estar aqui, ó. 139. Hã? 130? Ah, tá, entendi. 179. Ah, não, agora sim, tá certo, Marcos. 139 e 41. Exato. A leitura já seria direta, 30 e 41. Beleza, meus caros? Então, olha só, deixa eu mostrar uma outra situação para vocês aqui, que é esse simulador. Ó, aqui está o nosso transferidor de graus que nós vamos utilizar aí na mecânica corrente. O que acontece, pessoal? Muitas vezes as empresas, ou até mesmo lá na instituição, vocês vão ter que fazer rosca. Tá, mas como é que vocês vão definir o ângulo da ferramenta? Se for no sistema inglês, em polegada ali, o sistema Whitworth, vocês vão ter um padrão de rosca. Então não é definir aqui qualquer ângulo de inclinação aqui e tudo certo. Então tem um ângulo específico. Para a rosca em polegada, o ângulo é 55 graus. Então vocês vão posicionar dessa forma aqui. Esse 55 graus foi isso aí que nós estávamos fazendo. É essa parte aqui. Então vocês vão definir os 55 graus, vão pegar o bits, que é uma ferramenta de aço rápido, vão lá no esmeril e vão desgastando essa ferramenta e vocês vão testando até ficar com esse ângulo de inclinação de 55 graus. Deixando com 55 graus, daí tá certo. Então vocês só vão fazer um arredondamento aqui dependendo do perfil da rosca, aqui na pontinha aqui da ferramenta e posicionar a ferramenta na máquina para poder fazer um parafuso, uma porca, tudo esses elementos de fixação por rosca. Pô, professor, mas e daí no sistema métrico é o mesmo ângulo? Não, galera. Nós temos roscas em dois sistemas, vários sistemas. Tem uma infinidade de roscas, mas o mais usual é o sistema inglês e o sistema métrico. Então, para o sistema métrico, o ângulo do parafuso, da ferramenta para fazer um parafuso em milímetros, ele é 60 graus. Então, olha só, eu não posso utilizar uma ferramenta em polegada de 55 graus para fazer uma rosca no sistema métrico que é 60 graus. E vice-versa, vai dar erro, vai ficar com folga, vai ficar apertado, não vai ficar certo. Tá? Então,
Para a rosca métrica, 60 graus. Então, vocês vão posicionar 60 graus aqui no goniômetro, vão lá no Multismeril, vão deixar esse ângulo certinho na ferramenta, vão olhar contra a luz, ver se não tem folga. Se tiver folga, vocês vão ajustando até deixar com esse ângulo desejado. Então, esse ângulo padronizado para fazer a rosca. Deixando esse ângulo, instala no suporte da ferramenta, na máquina operatriz, posiciona lá, o professor Matheus vai orientar vocês como fazer a rosca. Então, vocês vão fazer rosca também no torno mecânico. Tá? Então, caso quebrou a ferramenta, como é que eu vou ter que fazer isso aí? Vocês vão ter que afiar a ferramenta nova, o bits, até deixando com o ângulo de acordo com a norma, se é no sistema inglês, se é em polegada ou se é no sistema métrico em milímetros. Tá? Então, por isso que vocês vão utilizar esse instrumento de medida. Bastante. Mas antes aqui, pessoal, olha só. Eu não vou... Só vou passar um pouquinho aqui para vocês verem. Tem esse cara aqui, a resolução de 5 minutos. Só que, como é um simulador, pessoal, olha só, ele não obedece a sequência da medida. Então, ele não está vindo desse jeito aqui. Não é 22. É sempre no sentido ascendente. Então, 10, 15... 16 e 17, ó, 17 milímetros antes do zero do nônio. Ó, sempre nesse sentido. Então, 17 milímetros, perdão, galera, falei milímetros, falei para vocês não confundirem, eu estou trocando as bolas. É 17 graus antes desse zero do nônio. Então, 10, 15, 16, 17 graus, ó, não passou aqui para o 18 graus. Então, a resolução é de 5 em 5 minutos. Então, 17 graus, a unidade de medida, e 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 minutos. E 55 minutos. Só estou passando aqui rapidamente para vocês. Vou disponibilizar esses simuladores, mas vocês não sigam essa regra quando eu propor o desafio para vocês. Ou propor uma bateria de exercícios, vocês vão ter que fazer de acordo com o que nós vimos ali na aula, no início dessa aula. Então, nesse sentido, olha só, tá nesse lado aqui. Então, 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4, 5 graus e 15 minutos. Então, 5 graus e 15 minutos. Nessa condição, qual que seria, pessoal? 24 ou 16? 16. 16. 16 graus. 16 graus, show de bola. E 0 minutos. Isso aí. Perfeito. Qual que seria essa leitura aí? 61 graus 62. e 10 minutos. 60 aí? 62 e 10. 62. 63. 63, né? Nossa, ó, 63. 63. Um falou 61, outro 62. Eu Mas é acertei, 63, show de bola. Ó, 63 graus e 10 minutos. É, 10, não, porque 20 tem do pau. Tem que ter 10 aqui em cima, senhor. E esse aqui, pessoal? 39,55. 39 graus e 55 minutos. 39 graus e 55 minutos. Muito bom. Mais essa aí para vocês. 43 e 35 minutos. Opa, dá uma olhada novamente. 42. 62. 42, 42. 35. Ó, 40, 41, 42 graus e 35 35. minutos. Então, 42 graus e 35 minutos. Saideira. 63 ou 55. 83 graus e 55 minutos. 83 graus e 55 minutos. Show de bola. Mas olha só, pessoal. Isso aqui tem esses simuladores, não vou passar todos. Tem a resolução de 1 minuto.
mas eu não vou trabalhar esse 1 minuto aí com vocês. Só vou voltar essa situação aqui. Só vou voltar essa situação aqui. Olha só, nós vamos ter que manter o sentido da leitura. Então, os exercícios que eu passar para vocês, vocês não vão vir nesse sentido aqui, ó. Então, se a leitura aqui dos minutos está na direita, o sentido é da esquerda, é o sentido horário. Se está na esquerda aqui, os minutos, o sentido, a leitura é anti-horária. Tá? Então, o sentido anti-horário. Aqui, lacrou em cima do zero, é a leitura de 30 graus e 0 minutos. Olha só, tá na direita aqui a marcação dos minutos, vai estar no sentido horário. Se tiver na esquerda do zero do nônio, vai ser no sentido anti-horário. Então, aqui seria 9 graus e 15 minutos. Esse aqui seria 24 graus e 10 minutos. Esse aqui, 50 graus e 15 minutos, a letra D. Então, os exercícios que eu vou propor para vocês, vocês mantenham essa ordem aqui, tá? Não vão fazer aqui, ó, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 15 minutos. Tá errado. Não venham colocar essa situação aqui que eu vou dar como errado. Vocês vão manter o sentido da leitura. Então, 50 nesse sentido e 15 minutos. Não é 69 e 15 minutos, essa letra D. Beleza, gente? Beleza. Então, por hoje seria só isso. Tranquilo. Recapitulamos ali o micrômetro em milímetros. Aprendemos a coletar a leitura no micrômetro em polegada, no sistema inglês milesimal e também no sistema inglês com décimo de milésimo de polegada. E esse instrumento que nós vamos utilizar bastante, que é o goniômetro, utilizado para medidas angulares, não é em milímetro, não é em polegada, mas sim ângulos, pessoal. E o que mais nós vamos utilizar é o goniômetro simples, sem nônio. Então, vai ser de 1 em 1 grau. Beleza, meus amigos? Seria isso por hoje. Desejo um bom restinho de semana, para vocês aí. Tenham um bom final de semana e até dia 18, terça-feira que vem, nós vamos trabalhar a parte de relógios comparadores. Um abraço. Professor, tem aula? Até mais. Professor, boa noite. Amanhã vocês têm aula com o Matheus, né? Boa noite. Boa noite, senhor. Então, até. Valeu, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite. Valeu, Magrão.